Bom, temer a Deus é uma virtude, não é um problema. Óbvio que a gente vai ter que definir o que é temer a Deus. Mas não é medo. Temor não é medo. A gente vai explicar. Temer a Deus é uma virtude. Ou seja, nós temos que educar as crianças para temerem a Deus. Eu estava ouvindo na CBN, em função dos eventos de ontem, ainda quando acabou o evento de ontem, eu tinha um casamento de um ex-aluno e eu fiquei um pouco desconectado do noticiário. E hoje também, passei o dia, só agora, vindo de carro para os Jardins, fiquei um pouco conectado com a CBN e soube dos alunos que ameaçaram uma professora. Ela está passando mal. Veja, eu não vou nem emitir opinião, porque a verdade é que eu não sei todos os dados do episódio, etc. Mas a sensação que eu tive até de entrevistas que foram feitas com autoridades da educação... Eles querem cobrar. Hã? Eles querem que os pais paguem. Não, que os pais paguem o prejuízo. Que os filhos sejam transferidos. Os filhos sejam A transferidos. secretaria não está fazendo isso há muito tempo. Então, pedindo a transferência dessas crianças, toda vez que vai dar. Mas agora eles vão passar por exame. Então veja, esse é um tema que deveria despertar uma reflexão maior. Tem um episódio, óbvio, o episódio precisa ser tratado, mas ele precisa despertar um assunto maior. Porque não há temor a Deus, não há temor às autoridades, o professor é uma autoridade, não há temor aos pais, mas se exige respeito aos alunos, se exige respeito aos filhos, se exige respeito... Existe uma confusão na sociedade em que vivemos, em que o professor tem medo de dar aula, o policial tem medo de andar na rua, e quando passa um policial parece que parece que está passando um inimigo da sociedade. O professor parece que é inimigo do aluno, e por aí vamos. Então estamos mal. Talvez a aula de hoje já ajude a gente a encontrar um caminho. Eu acho que sim. Porque temor a Deus, ele está faltando. Não é só que está faltando na comunidade judaica, está faltando no mundo, na sociedade em geral. Então vamos ver como o rei Salomão define que temor é uma virtude e como esse tema pode responder ao episódio da escola. Eu já trabalhei muitos anos em escola e eu procuro evitar, que é muito comum, a associação da bagunça e do desrespeito à casa. Eu tento evitar isso porque isso leva a uma crise de instituições, que não deixa de ser verdade, mas não resolve. Né? Essa ideia, bom, então vamos ver como é que está lá na casa deles, etc., não resolve o problema. Eu acho que o respeito e o temor é imperativo. Se ele aprendeu em casa ou não, vai aprender aqui. Não podemos ficar refém desse discurso.
Não, tem que, mas e você não tem controle das casas. Então, eu era diretor de uma escola, aí eu não podia ficar agora, bom, mas eu estou contando com a ajuda de vocês. Mas e se não vier ajuda? Então, o que eu faço? Eu tenho que estar todo dia na escola. Não, mas pois é, tem que... Pois é nada. Então, quer saber de uma coisa? Uma coisa. Arregaçava a manga, pegava a garotada, vem cá, vocês são os mais velhos, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Vocês têm que vir todo dia para a escola, tá certo? Sim, Rabino. Eu também. Então a gente vai querer combinar uma coisa. Vamos fazer isso direito. Vocês vêm direito e eu também venho direito. Que tal? O que é vir direito? O que eu tenho que vir direito? Assim, assim, assim. Então a gente tem que, olho no olho, se impor, autoridade. É isso. Se você fizer isso, eu não posso, apesar de eu gostar de você, eu não posso deixar. Ponto. Mas se o meu pai, minha mãe, eu não posso ficar esperando o pai e a mãe, porque são 200 dias letivos, que eu vou ver a figura vai me ver, e eu vou ficar esperando o pai e a mãe dar força para mim, e se não vier? São 200 dias. Então, e eu ouvi autoridades de educação falando exatamente isso. Tem que ver o pai e tal, os alunos não têm culpa, tal, não sei o que, parará. Não, o aluno tem que ser colocado num regime de temor, de respeito. E quero saber se o pai deu educação, não deu pela metade, fez desconto de 30%, 20%, está fazendo emprestação. Viver em sociedade se exige respeito às leis. Não há possibilidade nenhuma de vivermos em grupo sem respeito à lei. Eu não posso ficar vendo se o cara foi letrado, não é letrado, se é isso, se é aquilo. A lei é a lei para todo mundo. Ponto. Dentro de uma escola, princípio básico, o aluno precisa respeitar o professor e o professor precisa respeitar o aluno. Um dos lados não cumpriu com a regra, tem que agir. Tem que agir. Então, eu particularmente, acho, no tema que ocorreu, já não é a primeira vez que professores são ameaçados por alunos batem em professores, e os professores estão com medo de ir para a escola trabalhar. Isso não pode. Os moleques têm... Quantos anos tem essas crianças que fizeram isso hoje? 11 a 16, pelo amor de Deus. Mas legalmente o problema é que é um grupo pequeno que faz essas coisas. O difícil é identificar essas coisas. Ele sabe. Mas está filmado, parece. Está filmado. Pelo que eu entendi na rádio, foi até apresentado no Fantástico, pelo que eu entendi. Não, é diabólico. É diabólico. Se faz isso com o professor, como é que está a relação de crianças com crianças? Pois é. Quer dizer, a dedução é rápida, né? Então nós estamos muito... Olha, é assim... É assim, é que o nosso presidente atual, ele não está sabendo levar as mensagens e não está escolhendo direito as pessoas para levar as mensagens. Mas a educação está como está, na minha opinião, porque ela vem trazendo uma cultura, né, de o aluno é o oprimido. O aluno não é oprimido nada. Parar com esse negócio, que é aluno oprimido. Não, você dá muita lição para ele, você castiga ele, você aterroriza ele. Vai lá estudar no exterior, você vai ver como é que o pessoal carrega a lição, né? A gente tem que botar essas crianças para pensar, para trabalhar, para desenvolver. E aí fica tudo com peninha deles, então, coitadinho, não, porque você tem que entender eles, isso. Estou quase chorando quando eles falam, entende? E os caras estão cheios de energia, cheios de possibilidade de desenvolver ideias, e a gente fica diminuindo,
diminuindo o grau de exigência deles. E aí, sabe o que acontece? O respeito e o temor cai junto, a mediocridade sobe, os resultados desastrosos no PISA crescem, né? E aí eu ouço o que eu ouvi agora na CBN, um bando de psicólogos tal, falando coisas que eu não concordo. E eu não concordo, não é porque eu sou rabino, eu não concordo porque eu fui diretor de escola. E funciona. Você fala baixo, impõe autoridade, põe respeito, não vai ter problema nenhum. Nossos alunos não vão fazer rebelião com quem impõe respeito. Eles vão fazer rebelião com quem deixa o barco andar. É ao contrário. É tudo ao contrário. Eu quero dizer o seguinte. Bom, em escola particular tem outra violência, mas tem. A violência do descaso verbal. O aluno chega para o professor e fala, eu pago para você. Então, isso é uma violência tão grande como pegar a carteira e ameaçar de jogar. Então, eu não fico espantado com absolutamente nada. A ideia é a mesma. O professor se sente inibido. Entra numa reunião e o coordenador já vem com a história. Vamos analisar como é que está a sua aula. A tua aula não está boa, mas o que tem a ver? O cara levantou, falou para o professor que ele paga para ele, o que tem a ver a metodologia? Analisa a metodologia fora desse episódio, vai lá, vê se a metodologia está boa, não está, etc. Mas o desrespeito e a agressão do aluno foi verbal. Falou, eu pago para você. Isso acaba com o professor. Isso é escola Bambambam de São Paulo. Escola Bambambam de São Paulo. Então, assim, na escola pública, a agressão é física, é carteira, tal. É proporcional. Na escola... E na escola privada é para quebrar a moral do professor. É terrível. Terrível. A educação hoje tem uma crise de temor. Não tem temor. Ninguém tem temor a Deus. Ninguém tem temor ao professor. Nem nada. Não existe mais valores. Acabou. Hã? Não existe mais valores. Não, existe valores. São outros. Não, existe valores, são outros. Aí é que está. Sabe por que existem outros valores? São valores confusos, mas existe. Porque eu vi autoridades de educação falando no rádio. Falando, não, peraí, a gente tem que ver por que os alunos se comportam assim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O aluno se comporta assim, primeiro, ponto. Amigo, não pode fazer isso. Eu fui claro. Agora, se um diretor entra numa escola dessa e se impõe, é capaz que ele tome tiro na saída, o pessoal pega... Pois é, então como é que vamos virar o jogo? Né? Boa pergunta. E por isso que eu acho que o nosso presidente, embora na área de educação ele esteja mirando certo, mas ele está dando tiro errado, põe pessoas em... Eu acho que... Não, as pessoas que ele tem colocado não têm habilidade para fazer o que tem que fazer. Embora ele tá direcionando certo. Ele está vendo. Esse senhor que vem aqui, Gustavo, ele vai nos dar uma ideia desse senhor vai entrar. Se ele não der a ideia, a gente vai fazer pergunta. Ele não vai sair daqui sem perguntas. Não, mas o judeu sabe fazer pergunta, né? A gente vai perguntar. Eu já mandei ele vir de colete. Para ele ou para o senhor? Para os dois. Bom, a conclusão, quem pode abrir na página 756 para mim e ler o capítulo 12, versículo 8. Está cada vez menos livros, né? Olha, começa todo mundo com o livro. Hoje todo mundo ganha bolo.
Mas livros já acabou, os livros. Agora eu percebi outra coisa. Tem mais livros do lado feminino do que do lado masculino. Sempre nas... Isso aí me fez lembrar, eu já contei para vocês, né? Eu estudava em Jerusalém, na Cidade Velha, na Yeshiva, e fazia um curso na universidade em Ramat Gan, que é Tel Aviv. E eu tinha um curso em Tel Aviv, 8 da manhã. 8 da manhã começa a aula. Então, eu tinha que rezar 5 da manhã, comer alguma coisinha 6 da manhã, para 6h30, 6h35, eu tinha que pegar um ônibus para sair da Cidade Velha de Jerusalém, para ir para Tahaná Merkazit, para pegar um ônibus 5 para as 7, que saía para Ramat Gan, e aí 5 para as 7, e chegaria, se não tiver trânsito, nada, tudo, 7h50, 10 minutos antes da aula. E eu tinha que atravessar uma ponte para chegar até o prédio onde tal aula ia começar, 8 horas, porque 8h01, o professor dessa matéria, ele vai lá na porta do anfiteatro e vira a chave. Ele está certo. Eu não falei nada, posso contar a história? Ele fazia assim, ó. Prim! E ele não está nem aí se eu acordei 5h30 da manhã, que coitadinho, né? 5h30 da manhã no inverno, em Jerusalém, aí você vai com aquele do bom, pô, podia estar em Copacabana lá, aí você sobe um ônibus, aí você não pode nem dormir, né? Porque você não pode passar do ponto, tem que descer, pegar outro ônibus. Você chega lá e às vezes dá de cara com a porta fechada. Aí fala, bom, eu vim tudo aqui, aí aquela vontade, né, do brasileiro falar, que absurdo. Eu queria ver ele acordar às 5h30 da manhã como eu, deixa eu falar com ele. Mas 8h01, pronto. Uma amiga do grupo teve uma ideia brilhante. Não, naquela época tinha gravador, uma fita cassete pequenininha. Aí falou, רבותיי, תבואו, אני אעשה משהו בשבילכם. אני אקליט את כל השיעור, ואחר כך אני מעביר לכם. Né? Eu vou gravar a aula, depois eu passo para vocês, não se preocupem. Que gente boa, tem tzadeket nesse mundo. Né? Olha que coisa bacana. Ela vai gravar, vai passar. Ufa! O que aconteceu? Com todo mundo. Não! Parou de ter atraso, porque ninguém ia já. Aí ela começou a falar, não vai dar. Por quê? Porque uma fita não é suficiente. Aí começaram a pensar quantas pessoas precisa ir com gravador, com fita, para dar substância para toda a classe. Bom, o que eu entendi que no final do curso, a mesa dele estava cheia de gravadores. Parecia coletiva de imprensa, sabe? Cheio de gravador. Então eram 60 e poucos alunos na classe, então devia ter uns 40 gravadores e 8 alunos. Não, 8 alunos. Cada aluno levava gravadores do outro e tal. Era uma brincadeira. É mais ou menos os livros de Bíblia que tem hoje. Aí começa todo mundo com a Bíblia, depois vai caindo a Bíblia, vai caindo a Bíblia. Né? Mas sim, mas quem vai ler no final? Estatisticamente, né? É o que tem mais livro em mãos. Sim? Utilidade, utilidade diz correto, tudo é vã.
além de ser ele mesmo sábio, transmitiu sabedoria ao povo, ponderou, investigou e ordenou muitos provérbios. Essa conclusão dele. Apesar dele ser muito raham, ele viu que o mundo está indo para futilidade, para coisas, tudo é vão. E ele, em outras palavras, ele está falando, o físico é passageiro. Se sua vida está toda dedicada a ele, será um desperdício. O maior tesouro que temos em nossas vidas é o espírito, a alma. O livro termina como iniciou. Quem se lembra do capítulo 1, versículo 1, Evel avalim amá kohenet. Evel, futilidade, vão. Quer dizer, o rei termina como começou. Quem foi Kohelet? Se a gente olhar, se puderem ler para mim, no capítulo 2, de 9 a 14, página 756. Quem pode ler? Além de ser ele mesmo um sábio, transmitiu sabedoria ao povo, ponderou, investigou e ordenou muitos provérbios. Kohelet buscou palavras que soassem agradáveis e registrou com integridade as palavras da verdade. Como agulhões são as palavras dos sábios, como pregos bem fixados, os dizeres dos mestres, como sentenças adopadas que têm uma mesma origem. Escuta ainda, filho meu, escrever livros é tarefa sem fim, e muito estudo esgota a carne. E tendo tudo sido devidamente estudado, eis a conclusão final. Teme a Deus e guarda seus mandamentos, pois nisto consiste todo o dever do homem. Porque todos os fatos, mesmo os mais ocultos, quer sejam bons ou maus, finalmente por Deus serão julgados. Ou seja, está aí. E eu vou me dedicar a todos esses versículos no final, slide por slide, para terminar o livro. Quem escreveu esses versículos? Pois ele era muito sábio. Quem foi Kohelet? E a verdade é que o rei Salomão não pode escrever sobre si mesmo. Ele se autodeclarar sábio, que ele fez várias investigações. Não é perfil, né? Se bem que a gente tem assistido algumas autoridades que adoram a primeira pessoa do singular, né? Mas não é o perfil do rei Salomão. Na verdade, o Talmud Baba Batra, página 15, o rei Hizquiel, que é um descendente do rei Salomão, fez a edição de alguns livros do Taná. O livro Isaías, o livro Mishlei do rei Salomão, Shir Hashirim e Kohelet. Edição, não é que ele escreveu, né? Ele fez a edição. Vocês sabem que volta e meia é preciso fazer uma edição. Ontem a sinagoga lançou um Sidur, uma nova edição de um Sidur. Nós não criamos um Sidur, o Sidur já existe. O que a gente fez foi um estudo de como um livro poderia reunir uma organização, explicações, etc. Então a gente optou por uma nova edição de um livro. Ponto. Foi o que o rei Hizquiel fez, uma edição do rei Salomão, no livro Kohelet, no livro Mishlei, etc. Então, provavelmente ele escreveu essa última frase, ele acrescentou isso. Quem foi Kohelet? O rei Salomão. É um cara sábio, isso. Ele fez esse comentário e viram por bem deixar esse comentário no livro. O rei Salomão não escreveu esse livro para a elite intelectual. É importante dizer, apesar que ele diz que investigou e ele se aprofundou na sabedoria, ele não escreveu para os sábios, ele escreveu para todos. Sabedoria para todos, filosofia para todos, não para
certas camadas. E era um professor, ensinou o povo, líder popular. Esse rei Salomão, a gente tem que ter uma visão de um Meler, que não era um Meler simples, era um Meler diferenciado, é um Meler que ensina. Kohelet transforma um estadista em um mestre. É completamente diferente a visão do rei Salomão. O rei Salomão não é um imperador de palácio e tampouco um imperador que vai para a guerra. Até mesmo porque no período de reinado do rei Salomão, Israel nem entrou em guerra. Não tinha guerra com ninguém. Mas o rei Salomão fazia o quê então? Ele fazia uma coisa muito simples. Ensinava sabedoria, ensinava Torá. Ele investiu o seu tempo em ensinar, em falar. Quer dizer, quem hoje poderia imaginar que assistir palestras de Bolsonaro, Dilma Rousseff, não dá. Talvez a gente poderia imaginar, vocês estão rindo, vocês estão rindo. Mas imagina o Lula dando palestra, quer dizer, a Universidade de Portugal, deu para ele um título. Mas olha isso Não, gente, o rei Salomão então não era uma pessoa que um assessor escreveu o discurso dele. O rei Salomão é outra coisa. Ao contrário, a palavra Kohelet quer mostrar que ele reunia pessoas, ele mesmo saía para ensinar, ele falava, ele que prepara. Ele não prepara discurso, ele escreve livro. Ele não é que contam a história dele, né? Biografia do Lula, biografia da Dilma, biografia de não sei quem. Não. Vai sentar na prisão e ouvir as confissões do Lula. Aí vai lá, escreve o livro do Lula. Não. O Shlomo Amelech escrevia livros. Ele mesmo, ele se reunia com as pessoas. Kohelet de Kahal. Ele sentava com o Kahal e ensinar. Então o que o povo tinha na mente do rei Salomão? Um Rav. Um rabino, um mestre, professor, um homem que interessava as plateias gostavam de ouvi-lo. É uma coisa fora do comum, né? Na história dos estadistas de Israel. Nós não temos. Vocês podem achar o Bibi Netanyahu um grande orador, mas não dá nem para comparar. Eu estou falando de um homem que ensinava sabedoria, ele é diferente. Gente, é completamente diferente. Então, Kohelet de Kahal, de comunidade. O rei Salomão reuniu vários grupos e ensinou sua sabedoria. Talvez poucas pessoas falem sobre isso. Essa foi a sua função pública principal. Professor. Mais do que administrador, mais do que combatente, porque na época dele não tinha combate a ninguém. HaKohelet, que às vezes é citado lá no capítulo 12:8, o maior sábio dos homens. Nossos sábios afirmam que o rei Salomão, mais do que um grande estadista e imperador, foi um professor de sucesso. Isso é importante. Isso é um dos pontos que devem ficar na nossa mente. Estudei rei Salomão, estudei a sabedoria dele, mas o mais fica para a história daqueles que estudam o Tanar é que o Melech Shlomo foi um grande professor.
Apesar de ser um filósofo e se aprofundou nos estudos, sabia como transmitir para as camadas mais simples da nação. Imagina, mas não para falar bobagem. Ele sabia transformar filosofia, judaísmo, conhecimento em coisa digerível às pessoas mais simples. Isso é uma sabedoria. Isso é uma sabedoria. Como tornar fácil o difícil. Né? Eu já contei para vocês, né, que vou chamar isso mania ou política acadêmica nos exige a falar difícil. Né? Então eu tive vários debates quando eu escrevi o meu estudo de mestrado, ou o meu doutorado, a minha tese. Eu tive discussões na USP, porque eles queriam que eu escrevesse difícil. Porque se eu não escrevesse difícil, então eu não mereceria o título de mestre. Imagina, essa frase... Não, esse vocabulário está muito fácil. Aqui você tem que fazer a coisa muito difícil. Aí eu perguntava, mas eu vou dificultar e quem vai entender? Isso aqui é assim. Mas Então, existe essa mania, né, de uma fala toda ela rebuscada que ninguém entende. Você quer ver? Por exemplo, o ex-candidato Alckmin, ele fala... Quem é que entende o que o Alckmin fala? Não, de verdade. Ele parece que ele está falando sozinho. Parece que ele está falando Teilim. Ele está falando Teilim. O que ele está falando? As pessoas precisam descer um pouco, entender. Olha, qual o vocabulário que eu vou usar para transmitir algo para as pessoas me entenderem. O Lula, que era brilhante em fala popular, o problema é que não saía nada da fala dele. Então ali era um desperdício de talento. Ele tem um talento para falar com o público, mas também, o que ele alimentou o público? Eu não sabia. Eu não sabia. Pois é, mas é um desperdício de talento. Não, mas ele tinha retórica. Então, é talento. Mas o que ele fez com esse talento? Infelizmente. Ponderou, investigou e ordenou, organizou. O rei Salomão fez isso. Ponderou. Se vocês olharem no hebraico, izen quer dizer escutou. Quando você escuta, você pondera. Quando você não escuta, você exagera. Saber ouvir é essencial. Ouvir. Porque você pondera, porque você ouviu o contraditório, você ouviu aquilo que você não queria ouvir, mas ouviu. Talvez aquilo vai te deixar mais equilibrado, você vai ajustar melhor a sua posição. Então, os nossos sábios dizem assim, aqui é uma panela, aqui também é uma panela. Qual a diferença? Que aqui eu tenho alças. Eu tenho alças, certo? Sim, mas se eu estou falando agora da alça. A alça o quê? Os ouvidos, né? Peraí, apertou o quê? A língua. Eu vou falar. É bom porque os desenhos, né, fazem a gente imaginar. Nossos sábios disseram que o rei Salomão deu ouvidos à Torá. Deu ouvidos à Torá significa uma pessoa que não ouve. Então, todo o conhecimento que ele tem, não dá para pegar nada de lá.
É muito difícil. Mas quando você dá ouvidos, você também pode tampar o ouvido, não é verdade? Isso eu não quero ouvir, mas isso eu vou ouvir. Uma pessoa que sabe trabalhar ouvido, segura o conteúdo dele e vai para qualquer lugar. Ele carrega a Torá com ele. Mas quem não tem ouvido, e não sabe tampar o ouvido, ele está que nem esse aqui. Não dá para sair do lugar. Como é que ele vai levar? Está queimando, não dá para segurar. Então, a grande habilidade do rei Salomão é que ele sabia ouvir. Somente quem ouve a Torá poderá carregá-la. Instituiu a metodologia dos provérbios e das metáforas para ensinar temas profundos. Ele criou isso. Ele falou, como é que eu vou falar de coisas importantes, como na aula passada e na aula retrasada, falamos, por que o justo sofre? Como é que eu vou entrar nesse tema? Por que o justo sofre? É muito difícil. Ele se aprofundou e depois começou a fazer alegorias. Porque é difícil. Usou provérbios. Difícil falar disso. Correr buscou palavras que soassem agradáveis. E aí o Rabino Abraham Ibn Ezra disse, o rei Salomão buscou o que era mais importante para transmitir ao seu povo. Ele conseguiu fazer o suco dos temas mais profundos do judaísmo e escrever de uma forma que pudesse o povo saborear do conhecimento judaico dos temas mais profundos. Ponderou, ouviu. A sabedoria do rei Salomão vinha desde Moshe Rabbeinu. Ele a organizou. Outra forma de entender, ponderar, é dizer o seguinte, ele é um mestre, um sábio, que soube ouvir os antecedentes, os que os antecederam. E assim até chegar em Moshe Rabbeinu. Ele fazia questão de dizer, não sou eu que inventei isso. Não fui eu que criei. Essa sabedoria não é minha. Isso já é tradição judaica dos grandes mestres desde Moshe Rabbeinu. Não é uma pessoa que quer criar um novo caminho. Não, ele ouviu do mestre, ele ouviu o pai dele, ele ouviu o rei Davi, ele ouviu os sábios, ele ouviu aqueles que transmitiram. Então, quem ouve, dá para carregar. Quem não ouve, não tem como carregar. Nem sei o que ele tem lá dentro, mas não dá para chegar até nós. Não dá. Aí ele fala, como aguilhões são as palavras dos sábios. E aí, a gente tem que fazer uma pesquisa. Isso é aguilhão. Isso põe na ponta, quem mora em fazenda, isso põe na ponta como? Lança. Não precisa nem lança já é isso aí mesmo. Pode ser uma coisa, um bambu, um bambu que a gente usa para sucar, botar em cima no sra, ele pega lá, eu amarro isso aí, e se o boi sai da trilha, aí ponho o boi de volta para trilha. Outro boi vai lá, joga ele para cá. E assim vou levando os animais para um caminho. Na metáfora, ele usou isso porque a riqueza de sua época era todo campestre. Então, ele falou, olha, como é que a gente não perde um rebanho? Porque a gente usa aguilhões. Como é que eu não perco? Porque eu sei usar minhas palavras pontuais na hora certa para não deixar ninguém sair. Quer dizer, não temos outro recurso, é verdade? O professor não pode usar isso,
Vem com o bambu e aí põe um aguilhão lá na sala. Vocês tentaram jogar a mesa em mim? Então vamos lá, experimenta. Aí aponta lá para ele, né? Não é por aí, né? Não é por aí, mas é metáfora. Quer dizer, se uma pessoa sabe se impor, ele sabe usar as palavras têm efeito como os aguilhões, e isso é coisa de sábio, né? Que ele encaixa a palavra certa no momento certo, na situação apropriada. Isso é um sábio, porque com as palavras ele conduz o rebanho, né? As palavras da Torá, através dos sábios, são como aguilhões que conduzem as pessoas para o caminho da verdade. Isso é. Daí a gente aprende a importância da advertência, né? Hoje o pessoal não gosta muito, né? Eu falei isso da vez passada, né? Ser amigo de rabino é difícil, porque o rabino vai lá e fala assim: não vou ficar lá falando com ele, vai que ele vai me falar uma coisa que eu não estou a fim de ouvir e tal, não sei o quê. Vai começar tudo de novo, né? Lá vai ele, Mas a importância da advertência, né? No bom sentido da palavra advertência. Alertar, falar. Por isso está escrito no livro Vaikra, capítulo 19, passo 17. Repreenderás teu companheiro e não levarás sobre ti o pecado. Se eu estou vendo um amigo meu pecando, por que eu não vou falar com ele? Não, fica quieto aí, rabino, não. Toda vez eu conto a mesma história, né? De uma grande comunidade americana, contratou um rabino, salário $300 mil por mês. Tá bom, né? Neymar. E aí, 300 mil dólares, porra, é dinheiro. Aí o cara chegou, presidente da comunidade, seja bem-vindo, assinaram um contrato, tudo bonitinho. Ó, só uma coisa, esse sábado você prepara um grande discurso, afinal de contas, a tua apresentação. Ele preparou um grande discurso sobre a importância do Shabat. Belíssimo. Acabou, chamou o rabino. O presidente falou: você está maluco? Eu te contratei para você falar uma coisa bonita do judaísmo. Você vai me falar de Shabat? Você é louco? E o rabino não entendeu. Mas como assim? Eu falo, Shabat é maravilhoso. Maravilhoso. Você ficou aí falando, a gente pega carro, vai para lá, vai para cá, vai jogar pôquer depois. A gente faz kiddush também. A gente janta também com a família. Mas depois eu estou a fim de ir para não sei o quê. Aí você vem aqui encher a nossa paciência. Se colou, não fale mais do Shabat. Tá bom? Não sabia? Próximo sábado você tem mais uma oportunidade. Tá bom? Aí ele pensou: não pode falar do Shabat, vou falar. Vou falar da importância do kashrut. Preparou, falou, acabou a palestra, o presidente chamou o cara. Você ficou maluco? Se sábado passado já te chamei de maluco, agora te chamo de retardado. Você vai falar de caché? A gente come caché também. Mas depois a gente sai em restaurante, vai, come tudo, isso aqui. Você pirou? Eu estou te pagando toda essa fortuna para você vir aqui e deixar a gente nervoso? Rapaz, fala de judaísmo bonito. Mas como assim, judaísmo bonito? O caché não é bonito? Como assim? Eu não estou entendendo. Você que não está entendendo o judaísmo, procura uma mensagem bonita lá. É só mais um sábado. Já sei. Vou falar do mikve, pureza familiar, que coisa bonita, tá? Aí ele foi lá, falou bonito, falou. O presidente perdeu a paciência, chamou ele e falou: realmente você não entende judaísmo.
coisas bonitas você devia falar, você vem aqui, encheu a paciência com o Shabbat, encheu a paciência com o Kasher, encheu a paciência com o Mikveh. Você realmente não sabe quão bonito é o judaísmo. O Rabino ficou... Mas, cara, você está falando de pureza familiar, o que você está falando? Cara, põe o pé no chão, você está viajando, sai disso. O Rabino falou, agora eu entendi. Agora eu entendi. Me dê mais uma chance, agora eu vou acertar. Posso confiar, porque errar 3 vezes já é sinal de ignorância. Você é um ignorante, Rabino. Não, já entendi, eu não vou errar. Vai errar. 4 Shabbat, preparou um discurso, citação acima de citação do Novo Testamento. João, Pedro, Lucas, Salpita. Pô, aí o presidente chamou ele, você ficou louco? Eu te chamei aqui para falar de judaísmo, e você fala de Lucas, Marcos, Pedro, isso, aquilo, tá. Ele falou, ué, mas não é isso que pediu? Eu pedi para falar de judaísmo. Eu falei, olha, judaísmo que não tem Shabbat, judaísmo que não tem Kasher, judaísmo que não tem Mikveh, só pode ser esses, do Lucas, Então, repreenderás teu companheiro. Eu preciso falar, não, mas está errado. Mas eu não posso deixar de falar para você que isso não existe. Não, mas tá bom, mas é a minha função. A minha função. Né? Fazer vacina da gripe, ó. É função. O agente da saúde tem que dar a vacina, não tem jeito. Então eu vou fazer o quê? Se eu não fizer, o pecado dele vai para mim. Repreenderás a teu companheiro e não levarás sobre ti o pecado. Mas eu não fiz nada, pô, é ele que está fazendo. Não, mas você podia ter falado para ele. Mas sabe como é que é? Eles ficam todos nervosos. Então, você quer... não fala nada, deixa. Fala! Óbvio, tem que saber falar, né? Eu já vi também colegas que querem chamar atenção em público, no meio da sinagoga. Aí fica um show. Não, isso não. Não é isso que a Torá pediu. A Torá pediu com inteligência. Eu vi uma história muito interessante, ocorreu no Panamá. No Panamá. Um colega, um rabino, ficou sabendo que um membro da comunidade ia casar com uma não-judia. E aí ele botou a mão na cabeça, como ele vai fazer isso? Eu não creio, como é possível? Não. Ele ficou lá rezando, como... Onde ele vai casar? Num salão tal. Você acha que ele ia vir na sinagoga, Rabino? Então, disse-lhe que ele venha no dia do casamento aqui para eu dar uma brachá para ele. Rabino, você vai dar uma brachá? Sim. Mas, Rabino, ele vai casar com a Doroteia, você vai dar uma brachá? Eu tenho que abençoar ele? Coitado. Talvez com a minha brachá ele vai se encontrar. Eu confio. Os assessores do Rabino não estão entendendo nada. Esse Rabino... Foram falar com a família lá. Olha, o Rabino quer que você passe no dia do casamento, de manhã. Casamento que horas é? Casamento é 17 horas. Então, por favor, 9h30 da manhã, tem tempo. Homem não precisa ir, o cabeleireiro, não tem nada disso. É mais rápido o homem. 9h30 da manhã, passa lá no Rabino, ele vai te dar uma brachá. Aí o cara fala 9h30 da manhã, muito cedo, tal, 12h30. Tá bom, tudo depois do almoço. Almoça. Vocês não sabem o que o Rabino fez. 1h30, chega o noivo. Ele falou que quanto tempo ia ser? 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos. Chegou o noivo. Se encontrar com o Rabino lá no Panamá.
O Rabino pegou a chave, trancou a porta. Senta, vou dar um abraço para você. Daqui você não sai. Aí o noivo falou, como assim? Você não vai sair para o casamento. O noivo olhou para o Rabino e falou, você ficou louco? Você não sabe o que você está fazendo. Aqui me olhando, você vai voltar ao normal. Não, você é um anormal, você está falando sério. Me traga daqui, não sei o quê. Aí quando ele pega o celular, uma confusão. E o Rabino falou, você não vai bater numa pessoa que tem idade para ser seu avô. Você vai bater em mim? Não vai bater em mim. Mas me deixa sair, Rabino, me deixa sair. Você está louco? A história é real. A história é real. Sabe o que aconteceu? Uma confusão. A noiva foi buscar. A noiva estava no cabeleireiro. Ela começou a ficar sabendo que estava tendo um problema. O atraso era já real. A noiva não sabia o que fazer. A família da noiva tentava entrar lá no Rabino. Ali chamaram a polícia, fecharam. Uma confusão. Chama mediador para falar com o Rabino, tal, não sei o quê. E o Rabino olhando o relógio e falando para ele, você tem certeza? Você tem certeza que você quer casar? Você já está aqui me aturando todo esse tempo e tal. Rabino, você não sabe o que eu sou capaz de fazer contigo? Eu não garanto que você vai fazer, não vai fazer. Tem polícia aí fora e tal. Mas tem um negociador da polícia, queria entrar. Aí o negociador da polícia, se entrasse, ele abrisse a porta, o noivo saía. Então, não. Fala daí de fora, parece que tinha um negociador tentando falar com o Rabino. Não. Conclusão. Se vocês forem atrás da história, é só buscar a comunidade do Panamá. Conclusão, houve uma briga entre as famílias, não houve o casamento, liberou o Rabino 2 horas depois, e aí ele tentou pedir desculpa lá, mas ele não sabia que o Rabino era louco, e não sei o quê, a noiva estava já não sei o quê. Bom, no final, esse rapaz hoje mora em Israel, mora em Jerusalém, casado, dentro da comunidade, tem os filhos todos em Israel, e ele trabalha em high-tech, vai muito bem em Jerusalém, é uma pessoa famosa lá em Jerusalém, e maluquice de um rabino, deu certo. Fiquem tranquilos que eu não vou fazer isso não, né? Mas precisa ter uma iluminação, eu não sei de onde ele teve essa iluminação, e que pegou, e funcionou, e podia não funcionar. Não, podia ser um escândalo, né? Mas eu trouxe essa história que é real, só para mostrar o comprometimento de repreender o outro. Ele falou, mas como eu vou ficar olhando isso e não fazer nada? Você vai, por exemplo, você vai fazer um casamento judaico com comida não caché? Como é que um rabino pode fazer um casamento? Eu quero aqui trazer o nome de Deus a vocês, abençoar esse lindo casal que está aqui debaixo da roupa. Olha como você está bonita, você está bonito, está baixando lá, tal, isso aqui. E lá embaixo vão servir presunto. Ah, não, fica tranquilo. A gente tirou o presunto do cardápio, sim, mas vai ter carne? Sim, mas carne de boi, sim, mas tem que ter xerritá. Mas tem que ter xerritá, tem que ter... Mas Deus está com você. Mas se Deus pediu para comer caché, aqui é diferente. Como é diferente? Não dá para fazer isso, gente. Não dá. Então ele tem que repreender. Eu contei para vocês, um casal jovem veio na minha casa,
Bom, a conversa fluiu, tá tudo certo. Tudo certo. Tem que ter aulas. Eu não quero ser rabino burocrático, eu quero ter vínculo com vocês. Pois não, rabino? Não, isso tá... Não. Eles ficaram todo acessíveis depois que eu falei que eu não cobro nada, né? Porque as pessoas acham que o rabino vai cobrar. Não tem preço. Ah, tá. Fica tranquilo. Tudo que eu falei, eles aceitavam. Uma coisa, o rapaz pegou no pé. Olha, rabino, eu faço tudo que você falou, eu e a minha noiva já decidimos, é com você que a gente quer casar, mas só uma coisa você vai ter que abrir mão. Vamos lá, vamos ouvir. O vinho tem que ser vinho, sei lá o que ele queria ouvir. Eu falei, como é que é? Quer dizer, a comida vai ser caché. A noiva vai no mikve. Você vai ter aula comigo 6 meses. E a gente está firmando aqui um acordo que depois de 6 meses de aula, depois que a comida toda é caché, você vai insistir em falar para mim que você vai tomar o vinho que não é caché no casamento e eu vou fazer o kiddush. Como? O teu é diferente, rabino. Peraí, deixa eu entender. O meu é diferente, quer dizer, eu vou tomar suco de uva e você vai tomar o vinho bom? Não, rabino, não seja por isso. Eu trago um vinho bom também, caché. Não. Então vamos fazer uma coisa. Isso aconteceu na minha casa. Então, você vai trazer o teu vinho bom, não caché. Eu vou trazer meu vinho bom, caché. Eu vou trazer um cara especialista em vendar os olhos. Eu vou botar os 2 copos. A sua noiva vai ser testemunha, mas 2 rapazes do colelo, que eu tenho na sinagoga, eles vão vir aqui e vão testemunhar que eu rigorosamente botei um copo o vinho taref, outro copo o vinho caché. E aí eu vou misturar e você vai beber, eu quero saber se você vai definir qual é o caché que eu tenho. Se você acertar qual é, você casa com o vinho taref, mas não comigo. Se você perder, você casa comigo e com vinho caché, porque você mesmo escolheu o que é bom. Que tal a noiva? Sempre as mulheres são mais fiéis ao judaísmo, né? A noiva virou, achei bárbaro. Eu só vi o noivo assim olhando. Depois a gente acerta. Aí eu falei, bom, vamos fazer? Ele ficou tão nervoso que ele ia perder. Ele levantou, eu vou pensar. Mas por que você vai pensar? Se você tem tanta certeza assim que esse vinho é super, então vamos lá. Perdi esse casamento. Ele insistiu, ele casou com a linha que não tem problema se o vinho é franciscano ou não. Né? A linha topa tudo. Né? E coisas da vida, nos esbarramos. E aí, ele olha para mim e fala, tô meio sem graça aqui e tal. Pô, você me desculpa? Não, como é que você tá? Tá bem e tal, não sei o quê. Bom, todo por causa do vinho. Por causa do vinho. Então, repreender tem isso. Eu tentei tirar ele de lá. Não consegui, tá bom, não consegui. Fiz a minha parte, não consegui. A gente não vai ganhar todas, mas a gente tem que repreender. Imagina deixar ele fazer uma coisa dele. Por quê? Vou tentar. Né? Sábado passado a gente leu, e tropeçarão uns sobre os outros como se fugisse de uma espada. O que quer dizer tropeçarão uns sobre os outros? Nós vamos cair por causa dos tropeços dos outros. Somos solidários. Se um erra, é como se eu estivesse errando.
depois de ler, ouvir filosofias e conhecimentos, história, ciência, sabedoria, o rei Salomão chegou à conclusão: temor a Deus. Temor a Deus. Essa é a finalidade e o principal conteúdo do livro. Temor a Deus, Irat Hashem, ou Irat Shamayim. Isso é fundamental. Combater sempre a grama do vizinho é mais verde, combater complexo de modernidade. A gente vive e achando que a grama do vizinho é melhor, porque os ingleses, os franceses, os americanos, a gente tem que parar com isso e falar, a nossa Torá, o nosso judaísmo, os nossos sábios. A gente tem que degustar o nosso para perceber que eu não preciso ficar olhando para os outros. Nada, zero. Buscar sentido na vida, temor em Deus e cumprir as mitzvot. É isso. O rei Salomão, que estudou o que havia de melhor na sua época da sabedoria oriental, da sabedoria ocidental até então, dos antigos, dos modernos, de tudo, de ciência, de filosofia, de medicina. Ele ouviu tudo, estudou tudo, sabia tudo e chegou à conclusão: tudo isso é pequenininho perto do temor a Deus. Tudo é pequeno, pequeno. E cumprir as mitzvot da Torá. Na página 11 do Sidur, que não está aqui, sempre deve o homem temer a Deus, quer intimamente, como em público. Leolam, Yeh Adam Yereh Shamayim Basete, que bagalui. Está no Sidur, na página 11. O que quer dizer temer a Deus, quer intimamente, quer em público? Intimamente eu estou sozinho em casa, em público quando eu estou aqui, nesse salão. Esse Rabino Kuk, Avraham Kuk, explicou o que quer dizer temer a Deus intimamente e temer a Deus em público. O Rav Kuk disse: íntimo é temer a Deus no pensamento e no sentimento. Público, no comportamento e na fala, porque eu me torno conhecido aos outros através das minhas atitudes e da minha fala. Então, temer a Deus em público é qualidade de fala e exemplo de comportamento. E intimamente, o que eu ando pensando, hein? É isso aí. Hashem Yodea Machshevot Adam. Temor a Deus é mais lehapo, barosh, ou aqui dentro. Você está com desejo de quê? Sentimentos de quê? Temor a Deus nesse momento da sua intimidade sentimental e da sua intimidade do pensamento. E público, como eu falei, comportamento e fala. E essas experiências íntimas, experiências públicas, ela tem que ter harmonia. Por quê? Se eu tiver fraqueza espiritual, é porque os meus pensamentos e sentimentos não estão com temor a Deus. Ou eu posso ter superficialidade. Por quê? Eu posso pensar e sentir Deus, mas meus comportamentos e minha fala não condiz. Então, eu pareço uma pessoa superficial, né? Uma pessoa que não faz na prática o que pensa, então o pensamento dele está superficial. Ele não entendeu, porque ele não levou à prática. Ponto. Se o médico me pede para fazer uma coisa e saio do consultório dele dizendo que eu entendi e não faço, então eu devo ter entendido superficialmente, né? Porque como é que eu não levei à prática o que ele me pediu? Interessante. Muito bom a gente pensar nessa equação. Pelo judaísmo, haverá um julgamento final pelo que fizemos, pensamos, sentimos, falamos
Em público e intimamente, tudo será julgado, tudo é gravado. O que é bom e o que não é. O temor, então, é consequência do julgamento? Não. Embora estejam ligados, temor a Deus é um valor e não um problema. É o maior de todos os valores. Se eu só terminar esse slide, o sentido na vida é, portanto, do temor. Temor a Deus não é medo do castigo. Temor a Deus é acreditar que Deus deu um sentido na vida. Quando eu temo a Deus, significa que eu entendi o sentido da vida que Deus me concedeu. Então eu temo a Ele de não estar atendendo esse sentido. Eu estou fora de sentido. Eu estou na estrada, tenho que ir para Campo de Jordão, então eu vou pegar a Carvalho Pinto. Mas se eu não pegar a estrada Carvalho Pinto e pegar Castelo Branco, por exemplo, não sei onde eu vou chegar. Eu perdi o sentido. Então, você não teme? Se você teme, o que é? Você está no sentido correto? Porque está passando o tempo. Uma pessoa que tem temor a Deus, ele toda hora se questiona: eu estou na direção certa? Eu estou no sentido correto? Não, eu vou perguntar, para no posto de gasolina, escuta, eu estou na Carvalho Pinto, né? Eu vou chegar no Campo de Jordão. Ô amigo, você está na Castelo Branco, tu vai chegar no Itu. Ou meia volta vão ver. Isso chama chuvá. Meia volta vão ver chuvá. Vira. Isso é chuvá. Então, temor a Deus é isso. Dia após dia, querendo ver se eu estou de encontro no sentido da vida que Deus deu. Agora, fala Samuel, voltei para cá. Então, o pensamento, se não se torna em ação, não tem a história aí. Se eu penso bem, considera, se eu penso mal, não é considerado. Então, enquanto não se torna ação, é apenas o pensamento. Sim, mas é superficial, é isso? Não, da parte de ser julgado ou não. Ah, não, ele vai ser julgado, você não levou na prática. Terá um peso proporcional. Você pensou em fazer e não fez. Aquele que pensou e fez será julgado. É isso. Tem seus valores diferentes. Aí, queria propor, em função em que eu esbarrei, e já tenho citado o Rav Kook várias vezes, eu estou propondo no semestre que vem, no próximo curso, estudar o Rav Kook. Né? O Rav Kook, ele é o pensamento, estudar o pensamento do primeiro rabino-chefe de Israel. Então ele é moderno, né? Estou falando de um rabino na primeira, como o Hafetz Haim, aliás, da mesma época do Hafetz Haim, né? O Rav Kook viveu exatamente da mesma época do Hafetz Haim, que a gente já estudou aqui, Hafetz Haim. Os dois eram Kohanim, né? Muito interessante. Hafetz Haim era Kohen e o Rav Kook também era Kohen. Mas o fato é que esse rabino nasceu no Império Russo, numa cidade, agora não me lembro de cabeça, mas que hoje é na Lituânia, e parou em Israel. Quando chegou em Israel, ele chega em Israel no mandato britânico. E já deram uma certa autonomia administrativa para os judeus e criaram o Rabinato de Israel. E o primeiro rabino-chefe de Israel é essa figura.
Agora, esse homem... Que ano foi isso mesmo? Ele nasceu mais ou menos, tá? 1860 e faleceu em 1936. 35, 36, por aí. Então, ele estava em Israel em 1920, 1925, escreveu livros atrás de livros, e livros interessantíssimos sobre o povo judeu, sobre a terra de Israel, sobre Teshuvá, sobre Shabbat, explicações sobre a Torá, uma visão diferente, no meu entendimento. Se vocês aderem à minha sugestão, facilita a gente ter que fazer votação de mais duas opções. Posso seguir com o Rav Kook? Pode. Então, estamos fechados com o Rav Kook e eu vou comunicar quando vamos reiniciar, vou estudar ele profundamente e tentar selecionar os melhores temas. Podem ir pesquisando Rabino Avraham Isaac Kook na internet. Bom divertimento, bom passeio, boa viagem e muito obrigado pela atenção de todos.